Graças a Deus. É bom estar aqui. Sempre digo isto. Se calhar é porque isto está mesmo no coração, não é? Do que o coração está cheio e fala a boca. Então, é porque é mesmo bom estar aqui com os irmãos, estar aqui na presença de Deus, estar aqui louvando a Deus, estar aqui adorando, estar aqui participando nos cânticos, estar aqui olhando para os vossos rostos. É mesmo bom estar aqui. Amém? Por quê? Porque Deus está neste lugar. Deus está conosco. Deus está no meio da sua igreja. Deus anda no meio da sua igreja. Isto é, Jesus disse que andava no meio. Ele é visto por João no meio dos castiçais. Cada castiçal representava uma igreja. E Jesus andava no meio dos castiçais. Então ele está andando. Ele está aqui olhando para nós. Está aqui tocando a nossa vida. Está aqui nos abençoando. E isso é uma certeza que nós temos. Uma confiança, uma convicção que temos no nosso coração. Não dizemos isto por dizer, não falamos isto por falar. Nós falamos isto porque acreditamos na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Os irmãos acreditam nisto? Glória a Deus. Quando nós acreditamos nisto, o culto para nós é diferente. O culto para nós é mais intenso. O culto para nós ganha uma nova dinâmica. O culto para nós ganha e percebe-se uma nova essência no culto. Quando nós estamos com a consciência de fé de que Jesus Cristo está no nosso meio. Glória a Deus. Tudo muda, tudo muda. Glória a Deus. Graças a Deus. E Jesus ensinava, Jesus pregava, ensinava, curava, fazia muitas maravilhas. Glória a Deus. Mas uma das coisas que ele fazia também ensinava. E os apóstolos também ensinavam a igreja. Eles pregavam, as pessoas se convertiam, mas depois ensinava a igreja. Então, uma das coisas que nós vamos ver esta tarde é 2 aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11. Capítulo 13, versículo 11. Graças a Deus. Nós vamos ler este versículo e depois nós vamos fazer algumas considerações que têm a ver com o viver da vida cristã. O viver da vida cristã. Não tem muito com o fazer coisas, com o fazer isto, fazer aquilo, fazer aquele outro, mas com o viver da vida cristã. Glória a Deus. Uma coisa é fazer, outra coisa é viver. A gente pode fazer muita coisa sem estar vivendo isso que fazemos. Não é? Fazemos porque nos é mandado fazer, fazemos porque é um dever fazer, fazemos por causa da consciência pública, não é verdade? O que é que os outros vão falar? Mas não fazemos por vivermos. Uma coisa é viver, outra coisa é o fazer. O fazer. Então o viver da vida cristã é muito importante. E como hoje, por acaso não sabia que hoje estaríamos aqui praticamente só crentes, que já conhecem, já se converteram ao Senhor, já aceitaram Cristo, já tiveram uma experiência de novo nascimento, já estão vivendo uma nova vida. Mas nós precisamos sempre de aprender a viver essa nova vida. Amém? Aprender a viver, sermos admoestados, sermos alertados, sermos despertados para a vivência dessa nova vida que temos em Jesus Cristo. Temos em Jesus Cristo. Então diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Glória a Deus. Vamos ler outra vez. Os irmãos agora leem comigo também em voz alta. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz,
e o Deus de amor e de paz será convosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este versículo e os seguintes são uma conclusão. Os outros são saudação, etc. Forma de se despedir dos irmãos e dar desejos. Mas este aqui é a conclusão do ensino que Paulo deu a esta igreja, nesta segunda carta, as suas exortações, os seus conselhos, tudo o que ele chamou a atenção nesta carta, que eles deviam fazer, que eles deviam ser. Ele resume, então, neste versículo, grande parte, e o resultado, ou o que deviam fazer no meio disso tudo, devia ser esta exortação para a igreja do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Regozijai-vos. Esta palavra tem um sentido que não é apenas alegrar, não é apenas alegria, mas esta palavra significa regozijo, é muita alegria. É muita alegria. Significa uma grande alegria. Vivei com uma grande alegria. Regozijem-se, não é? Noutra parte, noutra carta, o apóstolo Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Ora, muito bem. Às vezes parece que não é assim a nossa vida. Parece que nós não conseguimos extrair regozijo e alegria na nossa vida cristã suficiente para nos fazer viver com um rosto, com um semblante alegre. Não é verdade? Um semblante alegre. Fruto de um regozijo dentro do nosso coração. Mas, na verdade, nem o apóstolo Paulo, nem Jesus iriam dizer, ou exortar-nos a ser, ou a ter alguma coisa impossível para a nossa vida. Não acham, irmãos? Seria algo desonesto. Estar a dizer para alguém se regozijar se não tivesse motivos, se não tivesse maneira de o fazer, se a vida, os problemas da vida e as coisas da vida tivessem uma influência tão grande que nos fossem roubar a capacidade de nos regozijarmos no Senhor ou de nos regozijarmos no viver da vida cristã. Mas, na verdade, existe possibilidade. Temos que procurar uma predisposição mental e sentimental também, para nós podermos viver esta vida de regozijo no Senhor. Afinal de contas, nós temos ou não temos razões para nos regozijar? Se nós tivermos um raciocínio correto, um raciocínio razoável, um raciocínio sensato, um raciocínio sábio, com certeza que nós vamos encontrar razões. E um raciocínio espiritual também, vamos lá. Um raciocínio espiritual. Nós vamos encontrar razões para nos alegrarmos no Senhor. Sentirmos alegria, regozijo no Senhor. Primeiro, nós precisamos de deixar que as influências das coisas negativas ao nosso redor, no mundo em que nós vivemos, deixem de ter muita influência na nossa vida. Porque existem muitas coisas negativas. Existem muitas coisas preocupantes. Existem já foi falado aqui, o lema contínuo, desde há um tempo para cá, na nossa sociedade é crise. E crise nunca traz alegria para ninguém. Não produz alegria para ninguém. Não produz bem-estar. Não produz situações de regozijo.
mas só de tristeza, só de preocupação, só de abatimento, só de perspectivas negras, não é? Perspectivas negras. Porque, na verdade, nós ouvimos que vai dar certo isto, vai dar certo aquilo, vai assim, vai assado, e depois nada dá certo. Não é? Não dá certo. Então, bem tento animar o povo em geral, não é? O povo português, com algumas coisas que, afinal de contas, parece que já ninguém acredita. Já ninguém acredita nas palavras que se dizem, nas coisas que se dizem. Parece que estão-nos a querer iludir. Uma ilusão. E as ilusões acabam sempre em frustração. Verdade ou não é? Ilusões acabam em frustrações. Mas nós temos outras realidades, outras coisas que são motivo do nosso regozijo. A nossa vida não pode estar baseada nas coisas desta vida, nas coisas ao nosso redor. Ela tem que estar baseada em alguma coisa mais sólida, mais sustentável, mais permanente, mais duradoura do que as coisas ao nosso redor, que são muito móveis, instáveis. E assim, nós iremos andar sempre balão cheio e balão vazio, não é verdade? E de frustração em frustração, se andarmos baseados nas coisas ao nosso redor. Mas nós devemos nos basear, sim, em coisas concretas que Deus já tem feito e que já fez e que nós temos conhecimento. Por exemplo, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem Deus, nós estávamos sem esperança. E Deus teve misericórdia de nós. Quantos aqui é que viveram assim, sem Deus e sem esperança? Alguns são fruto da escola dominical, pais crentes, viveram logo desde pequeninos, sendo instruídos no Senhor, nos caminhos do Senhor, e nunca passaram assim uma vida muito longe ou sem esperança. Mas de qualquer maneira, podemos ter vivido, embora vindo à escola dominical, vindo à igreja, ter vivido vidas sem gosto e nem sabor. Não é? Com muita coisa influenciando, vivendo muita coisa, desfrutando muita coisa que não são coisas que proclamamos assim para toda a gente saber. É, coisas que se proclamam, todo mundo saber. Não, são coisas que se fazem, mas não se contam, não se proclamam, não se publicam. Mas são feitas, são colocadas lá no coração. E às vezes, em vez de viver a vida cristã verdadeira, vive-se uma farsa da vida cristã. Como alguém disse, uma mentira. Uma mentira. Não mentimos só com a boca. Podemos mentir também com o comportamento e com a aparência da vida. Estou dizendo alguma coisa certa, eu? Ou eu estou dizendo alguma coisa errada? Ninguém sabe. Muito bem. Pode, sim, senhor, mentir sem ser com a boca. Pode mentir com a vida, com a aparência. E isso significa uma mentira, um engano para alguém que olha. Mas, meus irmãos, nós temos razões, nós fomos salvos, nós fomos perdoados, nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos sido sustentados pelo Senhor a partir daí com a sua palavra. E Ele não nos tem deixado nem desamparado, nem um dia sequer. Ele tem estado com os seus olhos sobre nós para nos guardar, proteger e ajudar na nossa vida. Quer a gente tenha consciência disso, quer não tenha. Ele tem estado com a sua mão, os seus olhos e o seu poder agindo sobre as nossas vidas. E quem tem esta consciência, pode viver uma alegria no coração de que agora é uma nova criatura, agora tem Deus na sua vida, agora tem um futuro e uma esperança,
e uma esperança. Pode dizer, mas será que isso é motivo de grande alegria, de regozijo para a nossa vida? Já é. É a alegria da salvação em nós. Amém? De sermos do Senhor. Quando nós olhamos para a cruz, para a obra que Jesus realizou por nós, nós temos que reconhecer que Jesus nos amou de uma maneira tão grande e sacrificou a sua vida por inteiro por nós, para nós podermos desfrutar de algo tão precioso. Ao olhar para o Calvário, então nós temos que reconhecer que aquelas feridas, que aqueles cravos, que aquela coroa de espinhos, aquele sofrimento, aquele derramar de sangue lá na cruz, aquele sangue inocente, sangue de um justo, foi na verdade por amor de mim, para me resgatar para Deus, para que eu pudesse viver a vida que nunca poderia viver, a vida eterna, a vida que não tem fim. Glória a Deus. E isto tem que ser motivo de alegria para a minha vida. E isso dá motivo para eu me regozijar agora no Senhor, me regozijar em Jesus, me regozijar em Deus, o Pai, que está nos céus, e lhe agradecer de todo o meu coração. Sabe que uma pessoa agradecida é uma pessoa que desfruta de alegria, é uma pessoa livre, é uma pessoa desprendida. Porque as pessoas que não são agradecidas é que estão agarradas a alguma coisa, estão presas com alguma coisa, de uma mentalidade de exigência, uma mentalidade de que têm que ter, têm que possuir, têm que, enfim, exigindo. Pessoa agradecida é aquela pessoa que se sente abençoada por Deus, que reconhece que está abençoada por Deus, que Deus tem feito maravilhas na sua vida. Deus tem abençoado, não só no passado, mas no presente, e tem um futuro maravilhoso para a sua vida. Essa tem de ser uma pessoa agradecida. Nada mereço, nada tenho direito por mim mesmo, mas tenho direitos em Cristo pela fé. Amém? Então, não mereço nada, mas tenho tudo em Jesus Cristo, por misericórdia, por amor de Deus. Isto faz produzir uma gratidão dentro de nós e, ao mesmo tempo, faz-me alegrar no Senhor. Aleluia, alegrar no Senhor. Nós precisamos de desfrutar desta alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, nossa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, a alegria dá sabor à vida. Dá gosto ao viver. Muitos de nós deixamos influenciar não só por pensamentos negativos, mas também muitas vezes por incredulidade em situações e circunstâncias que acabam trazendo amargura para a nossa alma. Amargura para a nossa alma. Mas quando o crente vive confiando em Deus, a sua forma de pensar é uma forma de pensar confiante. E porque ele confia, então ele pode desfrutar de alegria no meio da tribulação, no meio da situação difícil, no meio daquilo que quer trazer amargura e um gosto desagradável para a nossa vida. Um espírito amargurado é alguém que tem um sabor desagradável na alma, que o torna infeliz. Mas quando nós damos lugar à alegria do Senhor no nosso coração, pensamos de uma maneira diferente e nós pensamos de forma positiva nas promessas e naquilo que nós temos em Jesus Cristo. Nós temos então uma motivação para nos alegrarmos no Senhor. Uma motivação para nos alegrarmos no Senhor. Depois, a alegria do Senhor, o regozijo, é da comunhão que nós desfrutamos com Deus também. Nós somos crentes. Nós somos do Senhor. Então saiba que a Bíblia diz que nós fomos chamados para a comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9,
nós podemos ler isso lá. Que nós fomos chamados para a comunhão. Se calhar é melhor ler. Assim a gente percebe. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui está um dos motivos ou objetivos da nossa chamada foi para, digam comigo, a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. Comunhão é participação. Comunhão é partilha das mesmas coisas. Amém? Verdade? Isso é comunhão. Comunhão de bens, quando alguém se casa, é partilhar o que um tem com o outro e o que o outro tem com o outro. Este partilha de tudo o que o outro tem e o outro partilha de tudo o que o outro tem. Traz para dentro do casamento a comunhão de bens. O que é que significa isso? Partilha. Eu tenho direito ao que ele tem e ele tem direito ao que eu tenho. Será que essa comunhão com Jesus Cristo nos leva à partilha dos bens? À partilha daquilo que ele tem é nosso e o que nós temos é dele e que nós podemos desfrutar de uma íntima comunhão um com o outro, partilhar da sua alegria, do seu amor, da sua graça e eu também transmitir para ele o meu regozijo, o meu amor, aquilo que está dentro do meu coração, uma partilha mútua. Essa partilha mútua é que dá aso a um regozijo que é uma grande alegria. Amém? Essa partilha tem a ver com uma intimidade, com uma vida chegada, uma vida unida, uma vida de segredos partilhados. Vamos lá. Partilha de coração. Para ser mais objetivo. Partilha de coração. Com Ele e Ele conosco. Nós com Deus e Deus conosco. E isso é uma coisa preciosa. Quando nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que é isso? Comunhão. À mesa nós comungamos. Nós comungamos as delícias, os pratos, as comidas, as coisas que estão na mesa. Está na mesa é para partilha. Tira para um e o outro partilha do mesmo para si. E comem todos da mesma coisa que está na mesa. A comunhão. Mas, quando nós estamos sentados à mesa, nós não partilhamos só a comida da mesa. Mal iria se nós estivéssemos ali só para comer. Nós estamos ali para partilhar as nossas vidas uns com os outros. Não é? Às vezes as nossas preocupações, o que está no nosso coração, no nosso pensamento, partilhamos, falamos uns com os outros e partilhamos quando estamos sentados à mesa. Verdade? É verdade, não é? Então veja bem, o que é que Jesus está dizendo àquela igreja? Está dizendo, estou à porta, desejo sentar-me à mesa com vocês. Mas para isso têm que me deixar entrar. Têm que ouvir a minha voz. Eu estou batendo à porta. Então, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta. Então eu vou entrar. E depois há uma partilha de bens. Uma partilha, como se estivéssemos sentados à mesa e partilhando o mesmo manjar. Há alguma coisa que Jesus saboreia e que nós saboreamos também. Aquilo que, quando está alguma coisa na mesa, se é uma coisa doce, então o doce vai para a boca da pessoa que está à mesa sentado connosco e ele saboreia o doce. O mesmo doce que vai para a boca dele vem para a minha boca também. E eu saborei a mesma coisa. É verdade ou não é? Que estou a dizer? Os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer ou eu estou a falar assim para... Essa partilha, essa comunhão
é que faz com que nós desfrutemos da alegria do Senhor em nosso coração, porque partilhamos comunhão, temos participação comum do gozo do Senhor, e eu desfruto do mesmo gozo que Ele desfruta, da mesma comunhão, das mesmas coisas que Ele tem, eu participo delas. Amém? Então isso é muito importante. Pedro diz assim, ao qual, não havendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem. Como eu quero participar noutras coisas que estão aqui, falar delas, então, vamos passar adiante. Nós temos possibilidade de nos regozijarmos cada dia no Senhor. Nós temos possibilidade de nos regozijar cada dia no Senhor. Se as coisas da vida apertam, se as coisas da vida procuram tirar o sabor da nossa vida, eu já disse onde é que nós podemos ir encontrá-lo novamente e renovar o sabor, o gosto da vida, de viver dentro de nós. O regozijo e a alegria dentro de nós é na nossa comunhão com Cristo. Onde? Na nossa oração, no nosso tempo com Deus, na nossa vida com o Senhor. É aí que está a fonte da nossa alegria, nessa comunhão. Glória a Deus. Muito bem. Segredos da vida cristã, que ele dizia, falava, regozijai-vos. Sede perfeitos. Sede perfeitos. Há aqui alguém que é perfeito? Mas a Bíblia diz para nós sermos perfeitos. Diz para nós sermos perfeitos. Talvez esta palavra, sede perfeitos, esse é o objetivo, ser perfeito. A Bíblia, não foi só Paulo que disse isto. O próprio Jesus também disse isto. Alguém se lembra de Jesus ter dito, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Alguém já leu isto? Está lá em Mateus capítulo 5, o último versículo, creio, do capítulo 5 de Mateus. O último versículo. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quando nós olhamos para aqui, sede perfeitos, a gente fica até atemorizado. Como é que é possível eu ser perfeito? Não é? Se eu reconheço tantas imperfeições em mim, como é possível eu ser perfeito? Se não for entendido o que é que está sendo dito aqui, sede perfeitos, nós vamos ficar debaixo até de condenação. Mas vamos ver se nós entendemos o que é que Paulo estava querendo dizer com sede perfeitos. Sede perfeitos. Talvez se nós andarmos um bocadinho para a frente, aqui na carta aos Filipenses, possamos já perceber alguma coisa. No capítulo 2, e no versículo 12 diz assim, de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glória a Deus. Até aqui, esta leitura. Ele está dizendo, meus amados irmãos, vocês começaram a obedecer, continuem. Quando eu estava aí, vocês obedeciam, procuravam fazer, andar de maneira como eu ensinava. Mas agora, na minha ausência, continuem a desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Continuem a desenvolver. Esta palavra operai significa desenvolver, significa prosperar ou desenvolver a vida da salvação que nós recebemos em Cristo. Desenvolver, aperfeiçoá-la.
Porque Deus é o que opera em vós. Meus irmãos, Deus está operando em nós. Se houver em nós propósito de aperfeiçoar a nossa vida. Amém? Deus está operando em nós, tanto no querer, no objetivo, na vontade, no propósito, como no efetuar também. No efetuar. Olha que aqui não está falando de boas obras. Não está falando de que nós temos que fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro, ir para aqui, para acolá, andar correndo de um lado para o outro. Mas desenvolver alguma coisa que temos dentro de nós, que é a salvação. Amém? Há alguma coisa que existe em nós, que tem que ser desenvolvida. Operai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar. Depois diz, fazei todas as coisas sem murmurações. Uma coisa muito boa para sermos aperfeiçoados é deixarmos de murmurações, de queixumes, de falar disto, de criticar isto, de criticar aquilo outro e andar criticando. Se tiver de criticar, e mesmo assim, não seja severo demais, nem seja exigente demais, critique-se a si mesmo. E de maneira que não se condene, não se meta a si mesmo no inferno, na condenação, debaixo de condenação. Em vez de condenar os outros, olhe para si e condene as coisas da sua vida que não estão bem. Mas mesmo assim, não seja exigente demais. Não exija de si mais. Confie mais em Jesus, no poder que Ele tem de mudar a sua vida, no que no seu poder de criticar para se condenar a si mesmo. Se nós podemos ser e condenar-nos a nós mesmos, nos criticando a nós mesmos, sendo severos demais para nós, levando-nos ao ponto de ficarmos com uma consciência que nos condena, tenhamos cuidado para não condenar os outros também. Amém? Porque temos muita facilidade de ser juízes da vida dos outros, mas da nossa vida às vezes temos muita dificuldade em ajuizá-la. Então diz aqui, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis. Amém? Irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? É ser perfeito. Quando não tem nada que apontar a ninguém, quando ninguém tem nada que seja apontado, que não consegue ver, foi Jesus disse que o príncipe deste mundo se aproxima, mas nada tem em mim. Na sua boca nunca se achou engano, nem no seu proceder, nem nada. Então, ele era perfeito. Jesus era perfeito. Amém? E aqui diz, para que sejais irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Significa, sem repreensão, não há nada a apontar, a criticar na vida da pessoa. É ajuizado e não encontra nada para repreender. Mas será que é possível chegar a este ponto? A Bíblia diz ser perfeitos. É porque possivelmente é. Mas agora, pergunto eu, qual é o caminho, qual é a maneira de sermos perfeitos ou aperfeiçoados, semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, que era perfeito? Temos que compreender o que é que está implícito aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Vamos lá ver se nós conseguimos encontrar uma característica da sua natureza que possa estar de acordo com aquilo que nós vamos ler agora. A Bíblia diz que Deus é... Vamos lá. Somos crentes, estamos aqui. Deus é... Vá lá todos dizer... Deus é amor. Amém? Deus é amor. É verdade que nós podemos pensar em muitas outras características. Deus é misericordioso. Deus é justo. Deus é santo. Deus é benigno. Deus é bondoso. Deus é amável. Enfim, Deus é fiel. Mas, os irmãos podem me ajudar até. Que a minha memória pode não chegar a todas as coisas. É? Conselheiro, também. É maravilhoso, também diz. É verdade. Deus é maravilhoso. Muito bem, tantas coisas que nós temos aqui. Mas no capítulo 13, vamos ver
O que é que faz um crente perfeito? Diz aqui então que a caridade, versículo 4, a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, que é um defeito muito grande. A caridade não trata com leviandade, que é outra desgraça. Não se ensoberbece, que é uma ruína para a vida da pessoa, em soberba. Não se porta com indecência, que depois é um escândalo também. Não busca os seus interesses, então não é avarento. Não se irrita, portanto, é controlada no seu temperamento. Não suspeita mal, não anda pensando mal dos outros. Não folga com a injustiça, então gosta que as coisas sejam justas com as outras pessoas. Não folga mas folga com a verdade. Então é alguém de verdade, da verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas às vezes nós falhamos, porque não temos a caridade, ou seja, o amor de Deus dentro do nosso coração. Amém? Está percebido agora aqui como é que um crente pode se conduzir de forma perfeita? É quando há o amor de Deus dentro do nosso coração. Porque a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Diga comigo. O amor é o vínculo da perfeição. É o vínculo que une todas as coisas. É o vínculo que dá perfeição a tudo. Porque já vemos que a caridade, ou seja, o amor, ele procura ter um comportamento, um viver que é perfeito. Quem ama vai se comportar de maneira perfeita. Quem ama com o amor de Deus, não é o amor humano, vai se comportar de uma maneira perfeita. Se eu amar os irmãos, eu vou me comportar bem com os irmãos. Se eu amar a minha família, eu vou comportar-me de forma perfeita ou de forma agradável, uma boa forma de tratar com a minha família. Se eu amar as pessoas lá fora, eu vou me comportar de maneira que as pessoas lá fora não vão ter nada que me apontar. Porque eu vou me comportar de maneira que eu não vou ofender ninguém, nem prejudicar ninguém, nem fazer mal a ninguém. E vou fazer bem, vou ajudar, vou fazer alguma coisa. Vou ter uma maneira de tratar com elas que vai atraí-las e não vai assim feri-las, nem magoá-las. Verdade, o que eu estou dizendo. Verdade. Porque eu não vou agir motivado pelos meus interesses. Não vou agir para defender a minha personalidade. Eu não vou agir para mostrar a mim mesmo. Eu vou agir porque eu amo as pessoas e eu quero o bem das pessoas, mais do que o meu bem. Não vou apenas agir pelo meu bem, por aquilo que eu quero, por aquilo... Não, eu vou agir com amor pelas pessoas. Eu vou tratar as pessoas de forma digna. Amém? E isso significa que o amor nos dá capacidade para termos um comportamento e uma vivência perfeita diante do Senhor. Se Deus nos tivesse tratado com a justiça, nós estávamos todos perdidos. Mas Deus nos tratou-nos pelo amor. E por isso, Ele teve um comportamento, teve uma saída tão perfeita para nós. Foi de assim, não vou exigir deles, nem maltratá-los a eles, nem castigá-los a eles. Vou enviar o meu amado Filho que vai dar a vida por eles, para os salvar a todos. Glória a Deus. Isso é perfeito. Isso é conduta perfeita. Isso é comportamento que, ainda que seja ferido, não fere. Amém? É percebido? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele, em vez de ferir-nos, em vez de esmagar-nos, em vez de magoar-nos, em vez de nos condenar, amou-nos e fez alguma coisa que nos livrou e que nos atraiu, nos limpou, nos justificou, nos resgatou para si e nós fomos salvos. Essa é a conduta perfeita.
Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora vamos ler esse versículo. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E não vamos ler muito mais, nem vou me adentrar mais no versículo, aquele versículo que foi a base. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e versículo 43. 43. É porque se não ler do 43 para a frente, não percebe o que é que Jesus estava a dizer. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Se ler só o versículo em si, o 48, não vai perceber. Não sabe o que é que Jesus estava dizendo. O que é que Jesus estava querendo dizer. Mas se começar a ler no capítulo do versículo 44, não, 44 não. 43, exatamente. Diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. A lei não podia dizer mais do que isso, senão a nação de Israel era destruída pelos inimigos. É? A lei não poderia dizer mais do que isso. Diz assim: os outros vinham com armas, eles iam com o coração a bater de amor para abraçar os seus inimigos. Eles iam assim e as espadas dos outros entravam pela barriga deles. Está a perceber agora porque é que eles não podiam dizer amarás os teus inimigos? Senão a nação de Israel era extinguida. Morriam todos. Verdade? Estão a perceber o que eu estou a dizer? A lei não podia dizer mais. Mais do que isso, porque Israel tinha inimigos, inimigos com armas, inimigos com espadas, com lanças, com aquelas coisas de flechas. Então, eles tinham que se defender. Tinham que se defender, eles tinham que ir contra os seus inimigos, matar os seus inimigos. Era matar ou morrer. Matar ou morrer. Mas agora não é assim. Agora a nossa guerra não é guerra de armas. Agora é outro tipo de guerra. Então, naquele tempo tinha que ser assim. E também a lei também dizia, por outro lado, olho por olho e dente por dente. Na verdade, tinha outras coisas. Tinha outras coisas. Não estava a levar o homem à perfeição na realidade. Mas agora, e aqui, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É difícil ser perfeito, não é? É difícil ser perfeito. Sede perfeitos, diz a palavra de Deus. Às vezes até amar os nossos irmãos, que são os nossos próximos. É difícil. Quanto mais amar os nossos inimigos, falam mal de nós, andam contra nós, são mauzinhos para nós, não têm a razão talvez para falar de nós, ou nos criticar, ou nos perseguir, mas andam em cima de nós, no nosso calcanhar, a morder na nossa pele sempre. Não calam a boca e traco. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos odiá-los. Então, das duas, uma. Onde o ódio entra, o amor sai pela porta fora. É ou não é? É como se as trevas entrassem aqui, tivesse poder de entrar, que não têm. Se as trevas entrassem aqui adentro, a luz desaparecia. Mas a luz apareceu, as trevas desapareceram. Amém? Se o frio, possivelmente se tivesse frio lá na rua, entrasse aqui para dentro, o calor desaparecia e ia-se embora. Deixava de existir aqui. Assim, se o ódio entrar no coração do ser humano, o amor desapareceu. E fica o ódio a governar o coração do homem. E se nós odiamos alguém, significa que o amor não está lá. Deus amou-nos e ama-nos.
e amo todos os seres humanos que estão aí fora. O que Deus não ama é o pecado deles. E também as nossas imperfeições e as nossas coisas que nós damos lugar na nossa vida, Deus também não gosta, não aprecia, não ama isso. Mas Deus ama-nos a nós. E está trabalhando para nos ajudar e nos aperfeiçoar. E para encher a nossa vida também do amor de Deus. Por isso, vamos continuar a ler. Vamos lá. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons. E a chuva desça sobre justos e injustos. Amém. Se Deus fosse vingativo. Se Deus agisse dando lugar à sua razão, como às vezes nós fazemos. Mas eu tenho razão. Tem razão. Se fosse assim, se Deus agisse porque tem razão, então o crente que é fiel tem a sua propriedade, não é? Então um marco além, tem outro ali, tem outro ali e tem outro acolá. E este é o quadrado do crente. No outro era só trovoada. Era só nuvens negras por cima do outro. E ali estava um quadrado onde o sol descia só naquele quadrado. Não é? Acha que Deus podia fazer isso ou não podia? Deus pode ou não pode fazer isso? Fazer o sol brilhar só no quadrado do crente. Mas Deus não faz isso. Deus faz o sol brilhar no quadrado do crente e do descrente, aquele que fala mal de Deus, que até xinga nos nossos ouvidos, às vezes, quando falamos de Jesus, diz, eu não acredito nada disso, eu não quero saber nada disso, eu só acredito no que vejo. Não é? Mas quando a chuva cai no terreno do crente, cai ali no terreno dele também. Deus não toma em conta isso e continua a fazer chover na terra dele, a produzir, a ter batatas, a ter feijão, a ter todas aquelas coisas, a produzir no terreno dele também. Glória a Deus. Deus tem um tratamento igual para todos. Que coisa maravilhosa, não é? Então, nós vemos que Deus faz tudo isso. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se amardes os que vos amam. Se amardes, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Meus irmãos, vamos saudar toda a gente da mesma maneira. É claro, nós não vamos dar a paz do Senhor, porque eles ficariam, dizem assim, o que é que este me está a dizer? Isto está a falar numa língua estranha? Ou o quê? Ele não percebe nada. Mas se você estiver num grupo onde estão todos, você cumprimenta todos da mesma maneira. Não é? Cumprimenta todos, sorria para este, para aquele, para o outro, não conhece, que não é crente. Não é... Cumprimenta toda a gente da mesma maneira. Até daqui. Há uma coisa que às vezes não me cai bem a ouvir. É dizer, paz do Senhor, irmãos, e boa noite para as visitas. Meus irmãos, paz de Deus para toda a gente. Amém. Toda a gente precisa desta paz. E eu quero dá-la para toda a gente. É verdade? Aqui dentro ou num grupo. Dizer paz para toda a gente. Porque eu quero que essa paz entre. Que essa paz esteja. Porque ela é maravilhosa, ela é abençoadora. Ela é tranquilizadora, ela dá repouso à alma, ela nos dá descanso. A paz de Deus é maravilhosa. Eu quero que ela esteja no coração de toda a gente. Amém? Às vezes fizemos uma certa diferença. Mas, quando alguém entra aqui, eu aconselho, dê a paz do Senhor, se realmente está falando publicamente, aqui de cima, dê a paz do Senhor para toda a gente. Amém? Se a paz entrar, entrou. Se não entrar, não se importe com isso. Mas pelo menos desejou paz para toda a gente. E a paz de Deus para toda a gente. Glória a Deus. Não fez exceção. Então diz assim, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Saudares apenas os vossos irmãos. Então veja, sede vós, agora é no contexto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso significa, vamos amar toda a gente.
vamos ter um coração que ama. Mesmo quando nos prejudicam, mesmo quando falam mal de nós, mesmo quando nos criticam, vamos amar toda a gente. Vamos orar por toda a gente. Vamos procurar ter uma ação visual de simpatia por todas as pessoas e amá-las. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu sei que não é tão fácil fazer isso, mas se o amor de Deus estiver derramado no nosso coração, se for Ele a nossa motivação, se Ele nos orientar, nós vamos viver esta vida perfeita. Quando Ele diz lá, regozijai-vos, sede perfeitos. Os irmãos estão percebendo agora o que é que está querendo dizer? Que às vezes a gente diz sede perfeitos. E como é que eu vou ser perfeito? Se o amor de Deus estiver governando a nossa vida, nós vamos ter uma conduta perfeita. Vamos ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Vamos atuar da mesma maneira. Que Deus nos ajude. Amém? Aleluia. Não posso ir mais longe porque o tempo passou. E nós apenas ler o resto do versículo de 2 aos Coríntios, capítulo 13. Diz, sede consolados. Gostava tanto de ter tempo de falar sobre esta palavra, sede consolados. Gostava tanto de falar sobre esta palavra. Mas o tempo passou. E eu creio que alguns, em vez de ouvirem depois, já não têm disposição para ouvir. E nós temos que ouvir com disposição para ouvir. Disposição para ouvir. Se eu estivesse na China, eu podia estar aqui até de madrugada a falar. Mas estou em Portugal, no Ocidente. E aqui, às vezes, não podemos falar muito mais tempo. Mas sede consolados, como é importante ser consolado. Sede de um mesmo parecer, vivei em paz, como é importante estas coisas. E o Deus de amor e de paz será convosco. A pergunta final é, nós queremos que Deus seja connosco? Nós queremos que Deus esteja atuando na nossa vida e que Deus se agrade do nosso viver? Então, nós precisamos que estas coisas estejam em nós. Regozijar-nos no Senhor, ter prazer no Senhor, ter gosto no Senhor, ter alegria no Senhor. E também ser perfeitos. E já sabem que perfeição tem a ver com amar o nosso semelhante. Eu não disse só o próximo, disse o semelhante. O nosso semelhante. Então, nós devemos amar os nossos semelhantes, amar todas as pessoas. E depois ser consolados, como é bom e importante ser consolado. Viver, ter o mesmo parecer, viver unidos com o mesmo propósito e o mesmo sentimento e viver em paz uns com os outros. E o Deus de amor e de paz será convosco. Pode ter toda a certeza que Deus é conosco. Amém? Vamos ficar em pé. E vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Não esqueça que eu estive ensinando. Eu estive ensinando nesta noite. Não estive pregando o Evangelho. Eu estive ensinando aqueles que já ouviram o Evangelho. Nós queremos ser felizes. E queremos que Deus esteja conosco. O estar conosco não é só quando nós vemos as circunstâncias da nossa vida mudarem. Não. O Deus estar conosco é você ter a consciência da presença de Deus no seu coração, na sua vida. Quando você vai e anda, você tem noção de algo que está dentro de si, que o acompanha por todo lugar. Amém? Essa consciência é a consciência que Deus está consigo e comigo em cada lugar. Esse é o motivo da minha confiança, da minha paz, do meu consolo, da minha alegria. É a presença de Deus em todo lugar para onde eu vou. Eu sei que Deus está presente. Mesmo que eu ande distraído, eu volto e assim, Deus, obrigado pela tua presença. Amém? Coisas que ocupam a nossa mente e estamos ocupados aqui e acolá. Mas logo a gente está. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Deus não nos deixa, Deus não nos desampara. Se nós tivermos, não dermos lugar no nosso coração a coisas contrárias à palavra, à alegria, ao bem, à perfeição, ao amor de Deus no nosso coração, Deus estará sempre presente, dando consciência da sua presença, da sua graça. E há uma alegria que nos vai acompanhar por todo lugar. Amém? Jesus disse, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo permaneça em vós
e o vosso gozo seja completo. Amém? O vosso gozo seja completo. Não estou falando de coisas inatingíveis, mas de coisas que são normais para a vida da igreja. Amém? Que a igreja deve viver, deve experimentar, deve saborear estas coisas na sua vida. Feche os seus olhos e fale com Deus agora. Tenha os momentos com Deus e diga: Senhor, como eu preciso disto. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique orando ao Senhor. Não precisa de levantar a sua voz muito alta. Fale entre si e Deus. Fale com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Nós precisamos destas coisas ativas dentro de nós, Senhor. Nós precisamos de amortecer coisas que às vezes nos prejudicam. Coisas que provêm do nosso raciocínio natural, do homem natural, e não do homem espiritual. Senhor Deus, desperta o nosso espírito. Desperta, Senhor, nossa vida espiritual. Para vivermos mais, para saborearmos mais, para andarmos, Senhor, envolvidos de uma maneira mais intensa com estas coisas tão abençoadoras na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Pai. Nós te agradecemos. Nós te bendizemos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Permaneça mais um pouquinho na presença de Deus. E vá como que tateando, dizendo: Senhor, eu preciso, quero sentir a tua presença, tua alegria, tua graça e ser aperfeiçoado. Preciso de amar, perdoar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A sua mente pode fazer um check-up ao redor, fazer uma sondagem e verificar se há alguém que no seu coração não tem lugar, ou então tem um lugar negro no seu coração, ou que está cortado do seu coração, ou que não consegue amar no seu coração. Se assim é, precisa de pedir ao Senhor que cure essa ferida que está aí, essa nódoa negra, essa falta de perdão, que o liberte. E só assim mostrará que é um verdadeiro filho de Deus e que pode se mover e andar também semelhante ao Senhor, nosso Deus, que nos amou, que nos perdoou, que nos recebeu, que nos abençoou. Aleluia, aleluia. Se não consegue ou tem dificuldade em perdoar, começa a olhar e visualizar o rosto dessa pessoa e em vez de a rejeitar, diga: Senhor, abençoa, porque a Bíblia diz para bendizer os nossos inimigos, isto é, abençoá-los. Peça a bênção de Deus para ele e você vai conseguir ultrapassar essa situação. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não esqueça que Jesus está aqui. E cura não é apenas física, é espiritual, é moral, é emocional, é cura interior também. Muitos de nós precisamos de cura interior. Alguns de nós têm deixado como que uma ferida sangrando dentro do coração. E dói. E rouba a boa disposição. E está sempre ali doendo. Essa ferida precisa ser curada. E o Espírito Santo é aquele que pode aplicar o bálsamo da cura.
Aleluia, aleluia, aleluia. Querido Pai, obrigado por Tua graça. Só Tu conheces os corações, cada um, Senhor. Nós queremos nos regozijar em Ti a cada dia. Queremos ser perfeitos, queremos ser consolados. Aleluia. Obrigado, Pai. Ketamarabashai karabanai. Ketarababarana mashabaranai. Shalamacabarani rabasharamanai. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença. Te amamos, Pai. Te adoramos, Pai. O Teu amor e graça. Neste momento, Senhor, que haja cura. Que haja bênção. Que haja despertar de alegria no coração, regozijo, satisfação no Senhor abundante. Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria, nossa satisfação. Nestes momentos de paz, estes momentos de águas tranquilas, ajuda-nos, Senhor, a saborear os pastos verdejantes, a beber das águas tranquilas. Tu és o nosso pastor que está aqui presente. Te amo, te amo, te amo. Te agradeço a Tua presença, Senhor. A Tua presença, Senhor. Teu amor por nós, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Quebra, Senhor, toda a dureza dos nossos corações. Toda a dureza, toda a oposição, Senhor, da nossa carne. Ajuda-nos a render-nos na Tua presença, nos Teus braços de amor. Deus de amor, Deus de amor. Tu estás aqui para operar em nós, tanto no querer como no efetuar, segundo a Tua boa vontade. Tua boa vontade. Tua boa vontade. A Tua boa vontade. Glória a Ti, Senhor. Te agradeço pela Tua boa vontade para conosco. Para com toda a Tua igreja, todas as pessoas que estão aqui presentes, Tu tens boa vontade para operar no seu coração. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo sangue que foi derramado no Calvário. Oh, nesse sangue a vitória, nesse sangue a cura para o nosso interior. É o remédio de Deus para nossas vidas. Obrigado, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, agradeço a Tua presença. Agradeço a Tua presença. Tu estás proporcionando os momentos para que o Teu povo chegue a Ti de coração.
Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito é suave, trata com benignidade, com suavidade. Deixe conduzir a sua alma mais perto do Senhor, para que Ele possa derramar o seu amor, a sua graça. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, obrigado, Pai. Sou muito feliz contigo, Senhor. Eu quero que a tua igreja, Senhor, e tu queres, acima de tudo, que a tua igreja seja feliz, tua igreja seja abençoada, tua igreja seja consolada, tua igreja seja aperfeiçoada, tua igreja seja alegre. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazer uma oração pela irmã Ana, que não veio porque está com muita dor de cabeça. Vamos orar ao Senhor por ela. Senhor Deus, oramos pela irmã Ana, para que o Senhor toque, Senhor, e aquela dor de cabeça saia, desapareça da sua cabeça, Senhor. Ela seja livre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Tu podes fazer isso, mesmo ela não estando aqui, Senhor, e neste momento tocar a sua cabeça e ela ficar livre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e agradecemos, Senhor, para a tua glória. Aleluia. Oramos pelos irmãos que não podem estar aqui também. Deus os abençoa, Deus os guarda, Deus os ajuda, Deus desperta, Deus fortalece, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Pai. Muito obrigado. Graças a Ti, Senhor. Antes de terminar, olhe para o seu irmão.